Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essas aulas de antropologia ou de introdução à antropologia são aulas que eu preparei para dar aos irmãos na igreja, não só aqueles irmãos que trabalham no trabalho do Senhor como oficiais na Igreja do Senhor, mas também com a linguagem que fosse acessível a todos os irmãos. Por isso que não se trata de um estudo profundo de antropologia, mas na verdade um estudo mais introdutório, mais tranquilo, que seja acessível aos irmãos mais simples na igreja. Então, nós vamos trabalhar um pouco uma introdução sobre a antropologia bíblica reformada. Nós vamos falar sobre a natureza constitucional do homem. Então, o estudo do homem em teologia não deve ser confundido com a ciência da antropologia, embora leve o mesmo nome, né? Se você for olhar nas ciências humanas, você vai ver que tem uma cadeira também, tem uma disciplina que tem o mesmo nome, né, antropologia, só que quando nós pensamos em antropologia bíblica e antropologia secular, elas têm distinção uma da outra. Então, a antropologia bíblica, ou antropologia teológica, ela não tem os mesmos pressupostos e a cosmovisão da antropologia secular. Então, a fonte do conhecimento, ou quando se trata da origem, né, da essência, a origem do homem, segundo a antropologia teológica, elas têm sua fundamentação na Escritura e, obviamente, tem a sua fundamentação em Deus. Então, de onde que nós tiramos as nossas informações para falar sobre quem é o homem? Então, essas informações nos são dadas, nos são fornecidas pela a Escritura Sagrada. A antropologia secular, ela tem outros meios pelo qual ela adquire ou ela relaciona os seus conhecimentos, tá? Então, ela não tem nenhum compromisso com a verdade bíblica, pelo contrário, ela tem uma tendência evolucionista, também antropocêntrica, né? A ideia de estudar o homem pelo próprio homem e pelas relações com a natureza ou com a criação, como alguns teólogos vão preferir chamar, mas a antropologia teológica não. Então, quando nós nos perguntamos, por exemplo, o que é o homem, ou o que define o homem, então a definição do homem para um teólogo bíblico, né, segundo a antropologia bíblica, a definição do homem não é uma definição secular ou uma definição evolucionista, de uma visão evolucionista, mas o que define o homem é o que a Escritura ela afirma que o homem é. Então, qual a origem do homem? O que é o homem? Para que é o homem? Então, todas essas verdades, elas são definidas de acordo com a palavra de Deus. Então, qual a origem do homem? A sua origem está em Deus. Então, o que é o homem? O homem é a imagem de Deus. E para que o homem existe? Para glorificar a Deus. Então, na antropologia teológica, estuda-se o homem não pelo homem em si mesmo, nem para o homem em si, mas estuda-se o homem a partir da perspectiva do próprio Deus. A antropologia teológica é o estudo da natureza humana do ponto de vista da teologia e da revelação, ou seja, aquilo que eu já falei antecipadamente, que nossa fonte de conhecimento não é o evolucionismo ou vamos dizer assim, a nossa fonte epistemológica, ou seja, a nossa fonte de verdade, de conhecimento, ela não é
aquilo que os evolucionistas ou outros estudiosos da área de sociologia e afins, eles dizem que é o homem, mas nós entendemos o que é o homem pelo que a Escritura define que ele é. Então, como eu havia falado, então, o que é o homem, de onde veio o homem e para que veio o homem? Então, essas perguntas elas são respondidas de forma muito clara e objetiva pela Escritura. Como nós temos a Escritura Sagrada como nossa única fonte de fé e prática, e como contendo todas as respostas necessárias, entenda, não estou falando em respostas exaustivas, mas em respostas necessárias, objetivas, verdadeiras e infalíveis. Então a Escritura ela é suficiente para determinar quem é o homem, porque ela é a palavra de Deus, tá bom? Tratando-se de um estudo introdutório, iremos falar sobre os constituintes essenciais da natureza humana e a origem da alma nos indivíduos da raça. E aí, a minha foto acabou ficando um pouco aqui na frente, mas nós vamos estudar, essa aqui é só a primeira aula introdutória de fato, nós vamos estudar os elementos essenciais da natureza humana. Então, o que é que compõe o homem? E aí existem pelo menos três posições diferentes sobre a constituição essencial do homem. Então, o nomezinho que está atrás aí do meu vídeo é dicotomia. Os que entendem que o homem é composto por duas naturezas, né, ou duas partes, uma parte que é espiritual ou imaterial e uma parte que é material, que seria psique, o nefesh, no Antigo Testamento, a alma ou o espírito. Né? Nesse ponto de vista, nós não fazemos distinção entre alma e espírito. E a segunda parte, que é a parte material do homem, que é o corpo, né? Então, quem defende a posição dicotomista entende que o homem é composto por duas partes, uma parte imaterial e uma parte material, ou corpo e alma. Quem defende a segunda perspectiva, a tricotomista, vai defender basicamente a mesma coisa que o dicotomista, com uma distinção entre alma e espírito. Então, para quem é tricotomista, alma e espírito não são as mesmas coisas, ou a mesma coisa. São, na verdade, duas coisas diferentes, ou partes diferentes do ser humano. Então, o homem seria composto por corpo, alma e espírito. Então, a questão aqui é essa relação entre alma e espírito. Para o dicotomista, alma e espírito são termos intercambiáveis. São palavras diferentes, mas que apontam para uma mesma realidade. Então, alma e espírito são uma coisa só. E o tricotomista não, ele entende que alma e espírito são partes distintas do homem. Então, há essa distinção entre as duas partes. E a terceira posição, que é a que particularmente eu tenho mais simpatia, é a unidade psicossomática, né? Então, eu compreendo, assim como o pessoal que crê na ideia de unidade psicossomática, que o homem é um ser integral. Ele é composto, sim, na minha opinião, por corpo e alma, duas partes somente, mas essas duas partes elas são tão intimamente ligadas que elas se tornam uma unidade. Por isso que a ideia de unidade psicossomática, uma unidade entre a psique, a alma, e o soma, né, o corpo. Então, essas duas partes são tão intimamente ligadas que se tornam uma unidade. E há uma única forma dessas duas partes serem separadas, que é pela morte, a morte física.
quando o corpo de fato retorna ao pó da terra e a alma que habita este corpo, ela retorna a Deus. Aqui eu gosto de citar sempre uma frase dita pelo reverendo Weber Campos Pai, que ele diz assim, que a experiência da morte é uma experiência traumática pelo simples fato de que na morte o eu se separa do eu mesmo. Então, quando é que o indivíduo, o homem, ele está completo? Quando o corpo e alma estão unidos. Alguns vão defender, né, que após a morte a alma ela deixa de existir ou entra em estado de dormência. Nós não cremos nisso, mas que no fim de todas as coisas, como sendo o homem um ser constituído de duas partes, e aí ele se torna uma unidade, como o próprio Antigo Testamento relata em algumas partes, ele se torna alma, ou seja, ele se torna um ser vivente. Então, no final de todas as coisas, é necessário que aqueles que estão mortos, eles ressuscitem para que recebam um novo corpo, um corpo glorificado, e assim eles possam novamente estar em unidade, corpo e alma, ou seja, eles retornam ao estado de ser, como sendo uma unidade composta por corpo e alma, mas ainda assim uma unidade psicossomática, tá bom? Então, para não delongar mais o vídeo, nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos tratar um pouco sobre a dicotomia. Que Deus abençoe e fique na paz.